Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos irmãos Mario. E um cara da IGN admitiu que, no final, é tudo questão de política e ideologia, nunca foi sobre games. O que ele quer dizer com isso? O próprio Legendary Drops fala sobre isso perfeitamente. Sobre isso, a gente vai ver o vídeo dele aqui. E eu não vou ver o vídeo todo, né, porque senão dá flag. Mas, basicamente, um cara da IGN falou o seguinte... Né, porque o Trump mudou lá o Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, Golfo da América. E ele falou que se tiver um game com esse mapa, falando isso, ele vai dar nota ruim de propósito. Vamos ver o que o Legendary Drops fala disso. Tá com legenda aqui? Vamos lá. Never did I ever think I would see the day that we would see a games journalist crash out on social media and just say the quiet part out loud. That they are going to reduce the scores of games in the future if those games do not align with their personal politics or their personal ideology. It's never been said until now. Na verdade já foi dito, meu amigo. É que você não estava prestando atenção porque você estava tentando, né, dizer que todo youtuber anti-woke estava, né, doido. Mas não estávamos. We live in a world with such little accountability and responsibility that what happened to professionalism? Where did it go? What happened to just doing your job? How do you not recognize that when you are in a public forum and you are using the credentials of your employer at IGN, at PC Gamer, in your bio, you are representing that company. You are using their authority that they have given to you, and you are using the engagement that has been afforded to you because of your relationship with them to go out and propagate your ideas and say these kind of things. Então, aí que tá, meu amigo. Esses jornalistas eles não entendem isso. Porque a maioria deles tem uma ideia muito pervertida de como as coisas funcionam. Vocês trabalham por empregador, você faz o que ele manda, ele te paga. Assim, mas não, para eles não. Para eles todo mundo pensa igual. E eles não sabem que eles só têm esse clout, esse engajamento, esse alcance por causa de onde eles trabalham. Eles acham que é eles. Eles são egocêntricos o suficiente para achar que é tudo eles que fazem isso. That reflects on them. That reflects on your fellow writers. You don't care about that. I'm going to be honest with you guys. I don't understand how people can even come to this. I don't understand how they could think that something like this is acceptable. And it makes a lot of sense as to why a lot of people don't find game journalism all that relevant anymore. Because they see that they don't respect their job, they don't respect their fellow writers, and they definitely don't respect their audience. They're constantly trying to attack them. They're pridefully admitting an abuse of power. They're done. It's over. They're cooked. They're crashing out. Today, what we're going to do is we are going to talk about video game journalism insanity and why the echo chamber that this industry has built for itself is now going to be its downfall. Deixa eu só pular porque ele vai fazer um merchan aqui. Mas beleza. The political propaganda. It didn't happen overnight, but the shift is undeniable. Instead of giving honest reviews, journalists have become cheerleaders for the industry and their own biases and ideologies. Not good games, not for the customers, not for the people that are supposed to be reading these articles in the first place, but for themselves and their own egos. Instead of being our voice like they used to be before, they started talking down to us, devaluing our opinions, and trying to teach those toxic gamers a lesson. The players are no longer customers to be informed, but they are dissidents to be educated. Isso que eles não sacaram ainda. Os jornalistas eles se dizem a voz do povo, mas o povo odeia eles e eles se dizem lutar contra as elites, né? Mas eles trabalham para as elites, trabalham para megacorporações e protegem eles. Que nem os youtubers que ficam no meio e nunca falam mal de alguma coisa, até todo mundo começa a falar e aí ele começa a falar mal. Ou os caras que ainda protegem Assassin's Creed Shadow. Você tá lambendo o saco da Ubisoft, meu amigo. Uma corporação canadense-francesa cujos líderes são brancos e multimilionários. You've seen the headlines, you can feel the vitriol, and it's led players to believe that they're alone. They're on their own. Nobody's fighting for them. Nobody is in their corner. And those who used to be an ally, those who used to share their perspective, have tried to take control of our beloved hobby for their own self-serving goals.
Outside of a handful of journalists, I've just reached the point where I cannot trust game review scores anymore. Dragon Age: The Veilguard was hailed by reviewers. Black Myth Wukong was character assassinated before it even released. Concord, one of the big... Isso é verdade, ó. O Black Myth Wukong, da China. Tecnicamente não tem brancos, porque adoram falar que querem diversidade. Mas veio da China, porém não seguiu a agenda. Então deve ser destruído. Ou seja, no final nunca foi sobre diversidade ou inclusão, e sim sobre ideologia, e sim sobre política, e sim sobre agenda. Biggest flops in gaming history had journalists saying that they couldn't wait to play more of it. While game reviews are opinions, they are a service that's provided to both the players and studios to make games better. However, over the past few years, they've begun to read more like personal manifestos than any type of critical analysis of a product. You'd be hard-pressed to find a game review today that doesn't include some level of political or social political discourse, either cheerleading a game for pushing forth their beliefs or chastising the players that are saying that they don't want it. While journalists have pretended that this bias doesn't actually exist and saying that it's just in our heads, well, now they let the mask slip. Writer for PC Gamer and IGN, Lena Hafer, the same writer who scored Dragon Age: The Veilguard a 9 out of 10, is one of many gaming journalists that are having a hard time dealing with the 2024 election results. After the recent signing, changing the name of Gulf of Mexico to the Gulf of America, O que eu falei pra você, ó. they took to Twitter to write, "I'll take a whole point off the review score of any future map games that call it the Gulf of America. You think I'm joking? You think I want to do this forever? I can start some fires on the way out. Try to call my bluff. Nobody has ever let this amount of soft power go to their heads before, as far as I know." Where's the accountability and professionalism? Ela tá admitindo que ela tá usando o poder que ela tem para dar negatividade, dar votos negativos para coisas que ela não concorda. I know that some people are going to make the argument that Lena shouldn't face any repercussions for using their freedom of speech in their off time, saying something on a public platform, but you have IGN's name and PC Gamer's names in your bio, showing that you're employed by them. That's how you got your influence. That's why you have your followers. You know, Exatamente. Eu vejo aqui no Brasil também o pessoal falando: mas é liberdade de expressão. Aí que tá, mano. Você trabalha pra alguém. Você trabalha pra alguém. Faz o seguinte: trabalha aí numa loja, aí, sei lá, na CEA, coisa. Chega chega um cliente. Tu xinga o cliente, você não gosta dele. Você começa a xingar o cliente, fala que é só a liberdade de expressão. O que você acha que o seu chefe vai te fazer? Vai te mandar embora. Por quê? Porque lá você não está dando a sua opinião. Tu está trabalhando para a empresa. Você faz o serviço que está lá e pronto. E recebe. Só isso. Opinião você fala lá fora. Quando você não envolve outras pessoas. Quando você fala e não prejudica as outras pessoas. Você não faria a mesma coisa. Se alguém fizesse isso com você, com o seu trabalho, com o seu negócio, com a sua empresa, você ia ficar pé da vida também. Né? Construction, we had a project manager that got fired because his company vehicle was parked outside of a gentleman's club. You may be on your free time, but when you're running around doing whatever you want, flying the flag of your employer, you are representing that employer. And it makes them look... Isso é verdade. Já aconteceu no lugar que eu trabalhava, que o cara... Eu já trabalhei com o IBGE. E eu já vi um cara que trabalha no IBGE com o carro do IBGE, bêbado, andando e bateu o carro. Obviamente pegou mal pro IBGE. Por quê? Porque ele estava usando o carro do IBGE, que não era para ele estar usando. Você entendeu? Isso prejudica. Aí você prejudica o IBGE e prejudica outras pessoas. Eu já fui prejudicado porque um outro cara fez merda fora com coisa do IBGE. O cara veio reclamar comigo. Ou seja, me prejudica porque o cara fez merda em outro lugar. Complicit in your actions. I am sick of seeing developers and journalists representing their company making a fool out of their organization without any consequences. What is going on here? Do they not realize the irony of their soft power statement when they themselves are threatening to use their power as an industry analyst to penalize and attempt to reduce the sales and impacts of games to hold companies accountable to their self-imposed purity test for something that is now legally named the Gulf of America?
These journalists never take the time to self-reflect. They are so captured by their own ego and main character syndrome that they are oblivious. Isso mesmo, eles têm síndrome de personagem principal. Eles podem reclamar de anime, mas eu acho que eles são os piores tipos de personagem de anime. É o cara que acha que ele é o personagem principal da história, que o mundo gira em torno dele. To the consequences of their actions or how it reflects on their employers. When a games journalist just openly admits that they would punish a game based on their own personal beliefs rather than the actual quality of the product, it confirms exactly what players have suspected for years. Game reviews are no longer about games, they're about pushing narratives, exerting influence, and trying to control the industry. Finalmente você admitiu, Legendary Drops. Eu venho falando isso há muito tempo. No wonder they lost their minds when Black Myth Wukong developers wouldn't respond to their allegations because... Ah lá, eu lembro disso daí, lembra? Que eles acusaram o pessoal de Black Myth Wukong de ser sexista. O que o pessoal fez? Não falou absolutamente nada. Por quê? Porque se você quer ficar respondendo, tentando se justificar, é pior. Quando alguém te acusa de alguma coisa, se você ficar respondendo e tentando... Mesmo que seja uma coisa absurda que você nunca fez, nada que você não é. Se você responde, já era, porque eles vão falar, ele se preocupou o suficiente para responder. Não vão ficar preso você. Porque o objetivo deles não é necessariamente provar que você é o que eles estão te xingando. É fazer você ficar engajando com eles. Que aí você se torna culpado por inferência. Entendeu? Because they need that power, they need that influence. They can't have these developers that are stepping out of line. This isn't about one writer having a meltdown on Twitter. This is an entire framework of modern gaming media. These journalists are trying to shape public perception, to influence sales, and to try to determine exactly what games are considered acceptable to them. É basicamente aquela estratégia. Lembra que o pessoal falava muito das estratégias de controle mental, etc, bababá, que a maioria foi uma conspiração mal feita. Essa é a verdade. Eles não querem fazer algo que todo mundo queira comprar. Eles querem fazer algo e forçar você a comprar. Convencer você a comprar. Que é algo que eles querem. Entendeu? And while the relevance is waning, it's still there. É semelhante com o Gamergate. As indústrias que estão forçando, né, que pagam esses jornais para poder puxar o jogo. E o jogo tem a ideologia política deles. Então ele é aquela coisa, casou perfeitamente. Juntou o útil ao agradável, né? And if they're willing to dock points on a review for something as trivial as developers following a legal name change, what else are they willing to manipulate? It opens the door wide to every conspiracy theory under the sun, and it leads me to believe that their beliefs are exactly what have ruined games today. Maybe. De novo, Legendary Drops. Foi isso mesmo. Foi a crença desse povo que influenciou a indústria, e a indústria, né, obviamente, e que arruinou os videogames de hoje. É isso. A verdade é essa. Você caiu na real, finalmente. This is why so many games feel the same, why studios prioritize ideology. Exatamente. Por que todos os jogos pensam? Porque eles focam em ideologia. Que nem história. Lembra isso que eu falei? História precisa de cenário, personagem, plot, né, e mensagem. No game é a mesma coisa. Cenário, plot, mensagem, né, e gameplay, no caso. Gameplay. Tal. Quando você foca tanto em mensagem, você não consegue focar nos três. É por isso que todo jogo que tem muita ideologia woke se torna ruim. Porque se você foca muito em mensagem, você não precisa focar em gameplay, em gráfico, nem nada. Porque não é importante. O importante é a mensagem. O importante não é que jogue bem. Por isso que o pessoal fala, não, contanto que o jogo é bom, eu consigo jogar. Não, não é, cara. O pessoal fala isso tentando ser neutro, mas não é. Você tá jogando um jogo, mesmo que tenha uma gameplay mais legal, aí você vê uma coisa idiota de ideologia política na tua cara, esfregando na tua cara, você se desanima, mano. Se tem gente que para jogo, mesmo que jogo bom, para porque fala, não gostei dessa história, achei uma porcaria, e para. Imagina então a mesma coisa. Não tem essa de, mas se o gameplay é bom eu consigo jogar. Não é. Principalmente porque não tem jogo woke com gameplay boa. Over creativity and why we have felt that our needs aren't being met or understood. Because once game reviews stopped being about informing players and started being about teaching lessons, they ceased to be reviews at all. They became propaganda, a system used to exert influence over a medium. Exatamente, propaganda.
How many times have you guys heard, oh, those toxic gamers believing that we're trying to control the industry, ruin their games? You wonder why people don't respect you when you don't respect the intelligence of your audience. You don't even respect your audience at all. Heck, you don't even respect your own coworkers for that matter when you act like this, when you say things like this. You wonder why you're losing relevance. You are ruining your own industry. You're deleting your own job. You know, not long ago, I made a video that was titled, These Game Developers Are Ruining Their Games. And in it, I showcased a bunch of different interactions of game developers talking down or attacking their audience, espousing their ideologies, political ideologies, social political ideology, whatever it might be, and crashing out, making themselves look like a fool, and by extension, making their employer look like a fool. That same issue is happening in games journalism today, if not worse. What's the saying? Don't talk politics or religion in polite company. That's professionalism. I am here because I am trying to buy... Isso é verdade. Quem trabalhou aí sabe, não fala de política ou de religião no local de trabalho. Tem muitas pessoas, de várias pessoas, não entra nessa coisa. Trabalho, você fala sobre trabalho ou amenidades. Mas fora isso, não fala. Eu trabalhei em vários setores públicos, cara. Eu não falava de política. E eu nem sou um cara político, eu não gosto de falar de política. Eu acho que política destrói tudo. Quem vê meus vídeos sabe que eu falo isso constantemente. Nem religião também, porque eu não sou religioso. Se eu entrar na igreja, eu pego fogo. Brincadeira, mas é verdade. Então, por quê? Eu não falo dessas coisas. Por que você tem que falar? Porque o cara quer pregar. Buy a commercial product. And you are forced... Mas, Clero, você fala essas coisas aqui porque esse é o meu canal. Que eu faço os vídeos e eu sou responsável. Se eu falo uma merda aqui, o canal sofrer, eu sou responsável pelo que eu falo e eu que vou sofrer as consequências dos meus atos. No caso do jornalista, quem sofre é a empresa dele, e se a empresa fechar, todas as pessoas que trabalham lá vão sofrer. Ou seja, o que ele fala tem consequência para várias pessoas. É diferente. Feeding information to me that I don't want, nor am I interested in. You know, I talked about this where when the Avowed director started screeching at Elon Musk online, I lost interest in a game that I was otherwise really excited for. I was looking forward to Avowed. Not anymore. Because why would I be? If you're this unprofessional and messy on a public platform using your employer's name that's attached to it, using the influence that that company gave you to talk about these things and act that way, well, why would I think that you would be professional at your job? Better yet... Exato. Se você não consegue ser profissional conversando com os clientes, conversando com as pessoas que vão comprar seu jogo, como é que você vai ser profissional dentro, produzindo o produto, produzindo o jogo? Né? Como é que você vai separar? If you're that ideologically captured, that likely means it's going to reflect directly into your game. And guess what? I don't want to pay to be propagandized. Exatamente. Ninguém gosta de ser pago para gerar propaganda. O próprio Stan Lee falou, eu não gosto de fazer propaganda e eu não gosto que as pessoas façam para mim. Por isso que eu não falo de política e temas sociais. E ele mesmo fala, quando ele fala de temas sociais, ele coloca por detrás da história bem discreto, porque o foco é para ser a diversão. E ele não quer fazer isso com as pessoas. Ele não quer que isso afete a história. Who would have thought? It's the same for games journalism as it is for games. I do not want to pay you with my attention to be propagandized. I'm here for a critical opinion about a video game so I can make a smart purchase. That's what I'm here for. But the only thing that they have continued to do year over year is prove that that is not what they're here to do. They are here to change your mind. By now, it should be clear to just about anyone that games journalism isn't about covering games anymore. They have tried to shape the industry itself. They don't just report on trends, they are trying to create them. They don't just review games, they want to define what is acceptable for game developers to make. And worst of all, they reinforce each other's narratives to make sure that no dissenting voices can get through. This is how the gaming media echo chamber works. They don't operate as independent critics or journalists, they function as a collective, a hive mind of right think. A singular voice repeating the same talking points, pushing the same perspectives, and shutting down any form of real discussion. Exatamente. Eles todos falam a mesma coisa. Porque todos vêm do mesmo lugar, são pagos pela mesma coisa, ou pensam a mesma coisa, porque são a maioria os mesmos tipos de pessoas.
Dragon Age The Veil God is a return to form for... Ah lá, você vendo? Toda a revisão de vários sites e pessoas, e youtubers até, foi a mesma frase sobre o Dragon Age Veilguard. Por quê? Foi mandada para eles para copia e colar. BioWare. Porque além de ser ideologicamente e politicamente focados, eles também são idiotas. A return to form for BioWare. A return to form for BioWare. Gone are the days when gaming outlets had distinct voices, perspectives, and approaches. Today, almost every major gaming site feels the same. The reason? Well, most of these guys are owned by the same corporate entities, staffed by the same writers, and beholden to the same ideological framework. Ziff Davis owns IGN, GameIndustry.biz, Eurogamer, Rock Paper Shotgun, and VG247. Geo Media owns Kotaku, The Verge, Gizmo... Ele tá falando o nome das empresas aí, a coisa está traduzindo ao pé da letra. Mas basicamente são as mesmas empresas com os mesmos sites. Então, tem a mesma coisa. Photo and Deadspin. Future PLC owns PC Gamer, Games Radar Plus, and Tech Radar. When the same few corporations own nearly all of the biggest gaming sites, you don't get any real diversity of thought. You get a unified, self-reinforcing narrative. That's why our needs are never understood or met, because we do have a diversity in opinion. When players say something along the lines of "we don't want politics in games," they purposefully misinterpret that and start writing articles like "Metaphor ReFantasio's success is further proof that politics are good in games." É sempre história, que isso também acontece com os quadrinhos, política, etc. Você fala, mas tudo é político. Não, não é. Se você pensa isso, você é um incompleto idiota. Há uma diferença. Por exemplo, Metal Gear falava sobre a indústria militar e as guerras do mundo, uma maneira muito mais filosófica, sim, é política, muito mais filosófica do que você possa pensar a qualquer momento agora. Mas ele não era preach. Ele não queria falar, ele estava falando sobre geral. Da mesma forma que, por exemplo, a fantasia é sobre a política dentro daquele mundo. A política que esse pessoal protege, por exemplo, eu pegar um jogo onde eu sou o herói e o vilão é o Donald Trump. E eu tenho que derrotar as forças laranjas do Donald Trump com meu poder de AI. É isso que eles estão dizendo. E eles só falam isso porque é a política que eles apoiam. Se eu fazer um game agora, onde eu, Cleron Andarilho, estou derrotando o grande Lula, você, aí que votou no Lula, ia dizer que é propaganda, que eu sou extrema-direita, não é? Então... Ou seja, você é a favor de política, mas é da política que você concorda. Mas se você é a favor de política nos games, vale para os dois lados, meus amigos. É isso que você tem que entender. Então, qual é a melhor opção? Não ter política nenhuma, seu cabeça de pudim. Simples assim. Viu só? Cleron está sempre certo. Actually, no matter what reactionaries tell you. You know, hell, I never even covered this, but IGN wrote a 2024 election breakdown and how your vote could impact video games. And while it presented itself as unbiased, it folded immediately under any scrutiny and showed exactly which way they were trying to sway their audience. Ah lá, viu só? Fizeram isso por quê? Porque todos eles não votaram no Trump. E eles queriam falar para você não votar no Trump. Então eles queriam passar sua opinião pessoal, ideologia política para o game e fizeram esse artigo. Entendeu? Eu não vou passar o vídeo todo, né? Porque senão vai dar strike. Mas se quiserem, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo do Legendary Drops. Ele é excelente conteúdo de games e de comentários sobre a indústria de games em geral. Então eu recomendo. Mas é o que eu falei pra você, filho. Você quer saber realmente a verdade sobre um videogame, sobre um jogo? Veja youtubers que você conhece, que são independentes, Twitch streamers, etc. Mas aqueles que realmente falam opinião. Que não tem medo de ser cancelado ou de agradar corporações. Não é aquele que fica sempre no meio. Entendeu? Que fica lá, que nem alguns que eu conheço dos Estados Unidos e do Brasil também, que eu não vou falar o nome, que ele só fala opinião quando todo mundo fala para poder, sabe? Para ele não desagradar os patrocinadores, corporações que ele lambe o saco. Veja os youtubers independentes que dão uma opinião real. Beleza, gente? Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.